A palavra de Deus diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Jesus se referia à vida eterna, porque ele mesmo disse: eu lhes dou a vida eterna. Deus teve que sacrificar o seu único filho para que através dele a humanidade viesse receber aquilo que era maior do que tudo, a vida eterna. Então, quando o Senhor Jesus esteve aqui em vida neste mundo, ele tinha consciência de que a vida eterna era maior do que tudo. A visão do Senhor Jesus era uma visão celestial, não uma visão terrena. Ele tinha a visão dos céus, né? A prioridade do Senhor Jesus estava acima de tudo e de todas as coisas, levar a salvação, levar a vida eterna, levar o reino de Deus para as pessoas. A título de exemplo, quando o Senhor Jesus designou 70 discípulos, Jesus deu uma direção para eles. Vocês vão curar os enfermos. Quando vocês chegarem às casas das pessoas, vocês vão dizer o seguinte: paz seja nesta casa. Mas também o Senhor Jesus deu uma direção, e a mais importante, Jesus disse o seguinte: vocês vão falar para essas pessoas: é chegado o reino de Deus até vós. Por que Jesus priorizava o eterno? Por que Jesus priorizava a vida eterna? Porque ele sabia que a vida aqui neste mundo iria passar, tudo nessa vida iria passar, menos a eternidade. Quando os mesmos 70 voltaram da missão, eles estavam felizes porque curaram, libertaram, fizeram maravilhas através do nome de Jesus. Só que o Senhor Jesus disse para eles o seguinte: olha, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só a visão da vida eterna que o Senhor Jesus tinha. Ele não disse que os discípulos não poderiam se alegrar, né, deles terem curado, libertado, feito as maravilhas no nome de Jesus. Não. Mas Jesus disse: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Antes de tudo, meu amigo, minha amiga, tem que estar a sua vida espiritual. Antes de tudo tem que vir para você, para mim, a visão da vida eterna. A preocupação com a vida eterna vinha antes até mesmo da preocupação com o que comer, o que beber, o que vestir. Tanto é que o próprio Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto muitas pessoas têm desprezado a vida eterna, muitas pessoas têm desprezado a salvação da alma, para o nosso Senhor Jesus estava claro que o que mais importava era levar a vida eterna para as pessoas. Então você vê, ele veio com a visão dos céus, do perfeito, do eterno. E ele sabia que aquilo que ele recebeu de Deus e aquilo que ele veio trazer para as pessoas era maior do que tudo. Então, por essa razão, ele sabia: eu tenho que salvar a humanidade. Eu tenho que levar a vida eterna para a humanidade. E a pergunta que eu quero fazer a você é essa: você tem desprezado a vida eterna? Ou você tem valorizado todas as palavras que você já ouviu, os ensinamentos? Você tem desprezado ou você tem valorizado? Por 2 vezes na palavra de Deus, numa visão espiritual, eu encontrei a pergunta mais importante do mundo. A primeira delas está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha aí, a pergunta mais importante do mundo que uma pessoa poderia fazer é essa: o que farei para herdar a vida eterna?
Essa foi a pergunta que o jovem rico fez ao nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse para ele: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, olha que bacana, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse. Antes da gente continuar, eu quero que você entenda que o nosso Senhor Jesus estava querendo dar para esse jovem rico a vida eterna, querendo salvá-lo da sua avareza, do seu apego às coisas materiais. Mas aquele jovem se entristeceu com o Senhor Jesus. Quantas não são as pessoas que às vezes nós atendemos, ensinamos o que ela tem que fazer, deixar para trás a sua vida errada, deixar para trás o pecado, e às vezes é exatamente isso que acontece, a pessoa se entristece. Nós queríamos apenas levar a salvação, levar aquilo que era maior do que tudo, a vida eterna, para essa pessoa, mas às vezes muitos desprezam. Quando o nosso Senhor Jesus nos confronta, nos mostrando o que devemos mudar, é porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Ele está pensando naquilo que é maior do que tudo, que é o quê? A vida eterna. Então, quando o nosso Senhor Jesus nos confronta, nos mostrando que nós devemos mudar, é porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar. Ele está pensando naquilo que é maior do que tudo, que é a vida eterna. Amém? A segunda vez que eu encontro essa mesma pergunta na palavra de Deus, um pouco mais à frente, no livro de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta, dessa vez um doutor da lei, um conhecedor da palavra de Deus, ele perguntou para o Senhor Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí no versículo 28 de Lucas 10 diz assim: respondestes bem. Olha o que Jesus falou para ele: respondestes bem, faze isto e viverás. Muitas pessoas sabem exatamente o que fazer para agradar a Deus e sabem também o que fazer que desagrada a Deus. Esse doutor da lei respondeu direitinho o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Assim como tem gente que sabe direitinho o que fazer, mas a questão não é o que saber fazer, e sim o fazer. Conhecer a Bíblia inteira de capa a capa não vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida, o que vai mudar a sua vida é a prática, é a obediência da palavra de Deus. Quantas não são as pessoas que, às vezes atendendo, visitando, a pessoa diz assim: ah, pastor, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu não posso fumar, eu sei que eu não posso beber, mas eu não largo essa vida. Ou seja, a pessoa sabe o que fazer, mas não faz. Sabe o que é errado, sabe que tem que mudar, mas não faz. Ou seja, não adianta de nada a pessoa saber o que fazer, mas não fazer. É ou não é verdade? Então, o Senhor Jesus, continuando, ele acrescentou contando ali a parábola do bom samaritano. E entendo, o Senhor Jesus não perderia tempo contando uma parábola, uma história, se não fosse a situação
que aquele doutor da lei estava vivendo. E aí o Senhor Jesus diz aqui, olha, no versículo 30 do capítulo 10 de Lucas: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu das mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O Senhor Jesus conhecia o interior deste doutor da lei. O Senhor Jesus conhecia o interior deste jovem rico. O Senhor Jesus sabia o que faltava para o jovem rico herdar a vida eterna. O Senhor Jesus sabia o que faltava para esse doutor da lei, para ele herdar a vida eterna. E a pergunta é: será que falta algo para você também? Será que você diz assim: me falta ser uma pessoa verdadeira, me falta entregar-me verdadeiramente, me falta batizar-me nas águas, falta eu deixar o apego às coisas materiais, falta eu parar de falar palavrão, falta eu tirar essa mágoa do meu coração, falta eu perdoar, falta eu deixar os maus olhos, falta eu deixar a minha malícia. Entenda, gente, nada vale mais do que a salvação da sua alma. Nada é mais precioso do que a vida eterna. Tanto é que o nosso Senhor Jesus disse que aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Então pense nisso, faça uma análise. Será que tem lhe faltado algo? Muitas pessoas estão perdendo a vida eterna, perdendo aquilo que é maior do que tudo, por justamente faltar algo e não abrir mão, não sacrificar, não se consertar. E outras pessoas, felizmente, têm aproveitado a oportunidade, têm recebido a vida eterna. Para a gente concluir, a Bíblia nos mostra a história de Zaqueu. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E olha o que a Bíblia diz em Lucas 19, no versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E Jesus disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha só que forte, meu amigo, minha amiga. Zaqueu, para ele também faltava algo. Faltava ele passar a ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira. Faltava para ele desapegar das coisas materiais. E quando ele resolveu consertar aquilo que lhe faltava, houve salvação para ele. A vida eterna ele alcançou. Enquanto uns alcançam o que é maior do que tudo, outros perdem e rejeitam o que é maior do que tudo. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa.